A morte sempre foi um dos maiores mistérios da humanidade. O que acontece depois que fechamos os olhos para este mundo? Será que há consciência? Será que existe um julgamento imediato ou será apenas o fim absoluto? Essas são perguntas que intrigam bilhões de pessoas ao longo da história, e hoje vamos responder com base na palavra de Deus. A Bíblia nos dá respostas claras e surpreendentes sobre o destino da alma, o juízo final e a promessa de vida eterna. Então, se você já se perguntou o que realmente acontece após a morte, fique até o final, porque a verdade pode transformar a sua vida para sempre. Muitas pessoas acreditam que, após a morte, a alma continua consciente, vagando por algum tipo de dimensão espiritual. Mas o que a Bíblia realmente ensina sobre isso? Em Eclesiastes está escrito que os mortos nada sabem, ou seja, não há consciência depois da morte. Jesus também comparou a morte a um sono profundo, um estado de inconsciência total. Isso significa que, quando alguém morre, não sente nada, não vê nada, não se comunica com os vivos e não pode interferir no mundo físico. É por isso que qualquer contato com espíritos supostamente de mortos não vem de Deus, e sim de enganos espirituais. Mas, se os mortos estão inconscientes, o que acontece com eles? Será que permanecerão assim para sempre? A Bíblia fala claramente sobre a ressurreição e a promessa de vida eterna para aqueles que creem em Deus. Em 1 Tessalonicenses está escrito que, no dia do juízo final, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso significa que não há um destino imediato para o céu ou o inferno logo após a morte, mas sim uma espera até o grande dia da ressurreição. Quando Jesus voltar, ele chamará os que morreram em fé para viverem eternamente com ele, enquanto aqueles que rejeitaram a verdade enfrentarão um julgamento. Essa verdade muda completamente a forma como devemos encarar a morte. Ela não é o fim, mas sim uma pausa, até que Deus cumpra seus planos para a humanidade. Jesus falou diversas vezes sobre o destino eterno e a vida após a morte. Uma das passagens mais debatidas é a parábola do rico e Lázaro. Muitos usam essa história para afirmar que os mortos vão imediatamente para o céu ou o inferno. Mas será que Jesus estava descrevendo um fato literal ou ensinando uma lição espiritual? Quando analisamos o contexto, percebemos que essa parábola tem um significado mais profundo. Ela não está ensinando uma doutrina sobre o estado dos mortos, mas sim alertando sobre a responsabilidade que temos em vida para fazer escolhas corretas. Jesus sempre enfatizou que a vida eterna é para aqueles que escolhem segui-lo e viver de acordo com sua palavra. O juízo final é um dos momentos mais marcantes descritos na Bíblia. Ele será o momento onde Deus fará justiça plena e separará aqueles que escolheram viver para Ele, daqueles que rejeitaram sua verdade. O livro de Apocalipse descreve que haverá um grande julgamento, onde os nomes serão analisados no livro da vida. Aqueles que estiverem com seus nomes escritos nele receberão a promessa da vida eterna, mas aqueles que rejeitaram Deus serão condenados à separação eterna, o que a Bíblia chama de segunda morte. Essa verdade nos mostra que nossas escolhas nesta vida determinam onde passaremos a eternidade. Por isso, é fundamental decidir seguir a Cristo enquanto há tempo. A boa notícia é que Deus não nos deixou sem esperança. Ele prometeu um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais morte, tristeza ou dor. Em Apocalipse está escrito que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais sofrimento. Essa promessa mostra que a eternidade com Deus será um lugar de alegria plena, onde aqueles que permaneceram fiéis viverão em comunhão perfeita com o Criador. A visão do paraíso descrita na Bíblia nos dá esperança e nos lembra que tudo o que sofremos nesta vida será completamente restaurado na eternidade. Diante de tudo isso, a pergunta mais importante que devemos fazer é: estamos preparados para a eternidade? A Bíblia ensina que, para herdar a vida eterna, precisamos crer em Jesus e viver de acordo com seus ensinamentos. Arrependimento, fé e obediência são chaves para essa jornada, pois ninguém pode entrar no reino do céu sem um coração transformado por Deus. Então, se você quer ter a certeza da vida eterna, busque a Deus enquanto há tempo, entregue sua vida a Ele e viva de acordo com sua vontade, pois essa é a única maneira de garantir um destino eterno ao lado do Criador. Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com mais pessoas, para que elas também conheçam a verdade e tenham esperança na vida eterna. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo mensagens transformadoras sobre a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te guie no caminho da verdade.